E nós estamos tomando como base para esse estudo Mateus capítulo 3, 16 e 17 e Mateus 4, do 1 ao 11, que eu quero ler agora para vocês, que diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ou seja, como Deus me vê, como um filho amado de quem Ele se agrada. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Nós estamos usando esse texto então como base, essa passagem como base para essas 5 perguntas. Nós encontramos a resposta da primeira pergunta quando Deus abre os céus e diz: este é meu Filho amado. Então, como Deus nos vê? Como filhos, como pessoas amadas em Cristo Jesus. Ele nos vê através de Cristo Jesus, e se nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos vê da mesma forma que vê Cristo, que vê Jesus. Ou seja, se Ele disse que que Jesus é Filho amado, nós em Cristo também somos filhos amados. Depois nós lemos que Ele é levado ao deserto. Existe aqui, esse deserto não é o deserto lá do povo de Israel, aquela coisa toda, uma transição. Na verdade, esse deserto significa mundo. E ou você vê Deus como aquele que expulsa, ou você vê Deus como aquele que envia. Então nós estamos no mundo como enviados e não como expulsos, porque Adão foi expulso, mas Jesus foi enviado. E nós estamos em Cristo, então nós somos enviados ao mundo. Isso muda a forma como vemos Deus. Se eu vejo Deus da posição de quem foi expulso, Ele é um Deus carrasco, Ele é mau, Ele está pronto para me punir. Mas se eu vejo Deus da posição de quem foi enviado, Ele é provedor, Ele é protetor, Ele é aquele que nos satisfaz, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que está conosco todos os dias, Ele é amável, Ele é perfeito, Ele é bondoso. Ou seja, a forma como você entende Deus muda a forma como você vai se ver agora. Porque de repente você precisa conhecer melhor Deus para você poder conhecer melhor quem você é. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus para Satanás. Mas ele disse: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo queria que Jesus provasse quem ele era. Jesus tinha acabado de ouvir uma mensagem de Deus e Deus falava assim: você é um filho amado. E agora o diabo queria que Jesus provasse quem ele era. Na verdade, todos vocês já escutaram um comentário como esse, mas o diabo chega já omitindo uma verdade, né? Jesus disse: Deus disse: você é meu filho amado. E o diabo chega e diz: se você é filho, e não acrescenta o amado. Ele já chega colocando dúvidas, ele já chega questionando aquilo que Deus disse, ele já chega querendo que você prove quem você verdadeiramente é. Será que aquilo que Deus disse é realmente verdade sobre você? E aí começa a bagunça do diabo, porque aonde tem uma dúvida, uma mentira entra. Onde você permitir dúvida, uma mentira pode entrar. A partir do momento que você tem dúvida com relação à amizade sobre alguém, qualquer mentira que falarem sobre aquela pessoa, você aceita. E aí o diabo coloca uma dúvida para então entrar com a mentira dele, e aquela mentira se torna uma verdade para você, e você passa a viver em cima daquela mentira. Mas o diabo queria que Jesus provasse quem ele era. E provar, só prova quem é, só tenta provar quem é, aquele que não se vê da forma correta.
aquele que de fato não sabe quem é. Ou seja, o diabo falando, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aí você vai poder comer, ou seja, aí você vai poder se alimentar. Provar é fazer, é gastar suas energias para tentar mostrar que você é ou não é. É aquela pessoa que ela se mede pelo resultado que ela tem financeiro. É aquela pessoa que se mede pela promoção que ela teve na empresa. É aquela pessoa que se mede pelo cargo que ela ocupa na igreja. É aquela pessoa que se mede pela quantidade de amigos que ela fez. É aquela pessoa que se mede por resultados. Esse é aquele que está tentando provar quem é fazendo. Ou seja, nós tentamos provar quem somos fazendo. Ou você prova se alimentando de algo que você não quer se alimentar. Se Jesus transformasse a pedra em pão e ele se alimentasse daquele pão, ele não tinha desejo nenhum naquele pão. Foi algo que foi exposto a ele falando, se você quer mostrar que você é um dos nossos, você se alimenta daquilo que nós nos alimentamos. E aí você entra com aquela ideia de que, ei, se você quer fazer parte da nossa turminha, você também tem que usar drogas. Se você quer fazer parte da nossa turminha, você também tem que ser feminista. Se você quer fazer parte da nossa turminha, você também tem que não sei o quê. Se alimente desses conteúdos para você provar que você também é desses conteúdos. Entende isso? O diabo queria que Jesus provasse. Ele queria que Jesus provasse. Tudo para se encaixar, tudo para fazer parte, tudo para que aquilo que eu faço transformasse a palavra de Deus em realidade na minha vida. Como se fosse responsabilidade de Jesus provar que aquilo que Deus disse é verdade. Não é nossa responsabilidade provar que aquilo que Deus diz é verdade. O que Ele diz é verdade, você querendo ou não, nós querendo ou não. Não é responsabilidade nossa provar. Tudo para se encaixar, mas se você sabe quem é, a forma que você se relaciona com o mundo muda. Você não está tentando se encaixar, você não está tentando se provar, você não está tentando provar que Deus é verdade, você não está tentando nada dessas coisas. A forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com as coisas, muda. Mas como saber quem eu sou? Como me ver da maneira correta? Deus, quando Ele fala algo a nosso respeito, aquilo que Ele fala só passa a valer quando nós damos valor para Deus. Você só vê valor naquilo que alguém te diz quando você dá valor para a pessoa que disse. Se alguém fala uma mentira a seu respeito e isso incomoda você, é porque você dá muito valor para aquela pessoa que fala mentira sobre você. Entende isso? Deus diz algo e só vale depois que eu creio nele. As coisas que Deus diz a nosso respeito só passam a valer nas nossas vidas depois que nós cremos nele. Crer nele depende de como eu vejo ele. Se eu vejo ele como um pai amoroso que me ama, eu vou dar valor para ele e aquilo que ele fala vai ter credibilidade na minha vida. Mas se eu não dou valor para ele, eu acho que ele é um carrasco, ele é um Deus mau que está pronto para me punir, aquilo que ele fala não vai ter valor na minha vida e nunca vai se cumprir, não vai fazer sentido. Ver ele da forma correta dá credibilidade para eu concordar com as suas palavras a meu respeito. Ver Deus da maneira correta nos dá credibilidade da nossa parte a Deus para que possamos concordar com as palavras dele a nosso respeito. Lucas 5, do 1 ao 5, conta uma história de Pedro com Jesus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos e o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, saísse um pouco de perto da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Pedro aqui está nos dando uma lição. Pedro até deixou Jesus entrar no barco dele sem nenhuma credibilidade. Ok, entra aí.
Afasta um pouquinho. Ok, afastar um pouquinho eu posso, porque eu estou aqui lavando as redes mesmo, cuidando das coisas. Não tem problema deixar o barco um pouquinho mais, afastado da praia, para que você não fique comprimido pelas pessoas, essa coisa toda. Beleza. Mas só depois de Pedro ver Jesus ensinando a multidão, é que ele deu credibilidade de fato para Jesus. Quando ele percebeu quem Jesus era de fato e que Jesus ensinava a multidão, ele de repente aborda Jesus falando, mestre. E agora que ele via Jesus como mestre, as sugestões, as palavras de Jesus para Pedro faziam sentido. Ele fala, agora que eu sei que você é mestre, o meu esforço fica secundário e aquilo que você diz faz sentido para mim. Já que é você que é mestre que está me dizendo, eu vou afastar o barco, eu vou aonde é mais fundo e vou pescar de lá. Pedro até deixou Jesus entrar no barco, mas só aceitou ir para as águas mais fundas quando deu credibilidade de mestre para Jesus. É quando nós damos credibilidade às pessoas à medida que nós as conhecemos. E é por isso que a maneira como eu vejo Deus, eu tenho que conhecer Deus, para que Ele tenha credibilidade para falar na minha vida. Hoje, no almoço, eu estava fazendo a formatura do curso de noivos. E eu chego lá, imagina, eu chego lá com cara de jovem, essa coisa toda, e começo a dar dica de casamento. Se a pessoa não soubesse que eu sou um pastor, não soubesse o que eu faço, ela ia falar, tá, quem é você para falar de casamento? Mas como eles sabiam que eu sou pastor, o pastor faz casamento, faz aquela coisa, entende um pouco da Bíblia, lê um pouco a Bíblia, fala algumas verdades sobre Jesus. Vamos ouvir o que ele tem para falar sobre casamento. Mas eles tinham que me conhecer um pouco para poder dar credibilidade àquilo que eu estava falando. Se vermos Deus como alguém que nos expulsou, Ele não teria credibilidade nenhuma nas nossas vidas. Mas se vemos Deus como alguém que nos enviou a esse mundo, aí sim nós vemos credibilidade nas coisas que Ele fala. Jesus, quando entendeu que foi enviado ao deserto, Ele sabia que aquilo não mudava o que Deus disse a seu respeito. Ele via Deus da maneira correta, por isso ele dava credibilidade àquilo que Deus falava. Ele confiava naquilo que Deus falava. Jesus viu Adão ser expulso ao mundo e Jesus foi enviado ao mundo. Que credibilidade é essa que Jesus dava a Deus para vir para o mesmo lugar que Adão estava, mas ver as coisas totalmente de forma diferente? Que credibilidade é essa que Deus tinha, que é essa que Jesus dá a Deus, que chega a mudar o significado de um lugar? Para Adão o mundo era sofrimento, para Jesus o mundo é propósito. A mudança de significado de um lugar pela credibilidade que Jesus dava a Deus. Todos falamos de lugares desertos como os lugares ruins, lugares de abandono, lugares de tristeza, mas olha uma passagem, Jesus chama um lugar deserto de lugar de descanso. Olha o que diz Marcos 6, 31 a 32. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Um lugar sem nada, um lugar deserto. Nós achamos que um lugar assim é um lugar triste, é um lugar abandonado. E Jesus consegue mudar o significado daquele lugar. Jesus consegue entender aquele lugar como um lugar de descanso. A diferença de como encaramos as coisas aqui na terra estão ligadas a como vemos Deus. Para Adão, o mundo era sofrimento, para Jesus era propósito. Adão se via como um expulso, Jesus se via como um enviado. Isso mudava a forma como eles se relacionavam com o mundo. Isso mudava a forma, o significado que o mundo tinha para os dois. Jesus, por exemplo, nunca viu Deus da forma que a serpente levou Adão e Eva a verem. A serpente levou Adão e Eva a duvidarem sobre a credibilidade de Deus. Mas Jesus nunca duvidou dessa credibilidade. Quando Deus revela os seus pensamentos acerca de Adão, Ele tem uma ideia.
Mas quando a serpente conseguiu pôr dúvida no coração dele, ele perde, ele não se vê mais como Deus o via. Agora Jesus, em todo o tempo, mesmo quando a serpente, o diabo quis pôr dúvida no coração de Jesus, ele continuava se vendo da mesma maneira. Ele continuava se vendo da forma como Deus o via. O que Deus diz sobre ele, como ele te vê, revela sua bondade, seu amor, sua paciência, seu carinho, seu cuidado. Isso gera credibilidade e ele me fez capaz de aceitar a forma como ele me vê. Nós somos os únicos seres existentes que temos a capacidade de aceitarmos aquilo que Deus diz a nosso respeito e vivemos, de decidirmos viver aquilo que Deus diz. Todos os outros não têm o poder de decisão, apenas nós. Nós somos os únicos que temos essa capacidade de concordarmos com aquilo que Deus diz. Então Ele fala e depende da credibilidade que nós damos a Ele. Dependendo da credibilidade que nós damos a Ele, nós concordamos ou não. Como eu vejo Deus, vai determinar se aquilo que Ele diz a meu respeito tem valor. E quando passo a valorizar o que Ele diz a meu respeito, eu concordo, eu passo a concordar com Ele. É por isso que Pedro diz em João 6, 68 a 69, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro está nos ensinando aqui, se Ele é o Santo de Deus, Ele tem credibilidade para me dar as palavras de vida eterna. Eu quero as Tuas palavras, Jesus, porque eu sei quem Você é. Eu quero as Tuas palavras, Deus, porque eu sei quem Você é. Eu quero concordar com Você, Deus, porque eu sei quem Você é. Você tem credibilidade, Deus, para falar na minha vida. Você tem autoridade, Deus, para falar na minha vida. Eu quero concordar com Você a respeito de quem eu sou. Pedro estava falando, eu sei que Você é o Santo de Deus, por isso não existem palavras melhores do que eu possa escutar. Não existem palavras melhores que eu possa receber. Por isso, para onde eu irei? Se é de Você, o Santo de Deus, que eu recebo palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, se é de Deus, nosso Pai, que nos ama? Vamos escutar quem? Vamos dar credibilidade a quem? Vamos dar valor à palavra de quem? Se não a de Deus que nos ama, é um Pai bondoso. Devemos passar a valorizar a Deus para podermos receber a Sua palavra em nossas vidas. Quando vemos Deus corretamente, podemos nos ver corretamente. E aqui agora começa a minha mensagem de fato. Nós nos vemos como Deus nos descreve. Como eu me vejo? Da mesma maneira que Deus me descreve. Como você se vê? Da maneira que Deus te descreve. Deus fala, por exemplo, você é santo. E aí as circunstâncias, as pessoas, elas querem falar que você não é. Mas lembra o que você fez ontem? Aí o diabo já vem falando um monte de besteira. Lembra não sei o quê, mas você fez isso, mas você é aquilo, mas você tratou a pessoa assim, você não sei o quê. Não importa as circunstâncias, não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas digam, não importa o que o diabo quer dizer. Eu sou aquilo, eu me vejo da maneira que Deus me descreve. E se Ele fala que eu sou santo, eu sou santo. Eu me vejo da forma que Deus me descreve. Ele fala que eu sou justo. Ele fala que eu sou perfeito, Ele fala que eu sou amado. E não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, eu não questiono Deus por causa das coisas que eu estou passando, vivendo, que estão acontecendo na minha vida. Eu não questiono Ele por isso, porque eu conheço Ele, Ele tem credibilidade na minha vida. E a credibilidade que Ele tem na minha vida faz com que aquilo seja verdade. Ou seja, eu me vejo da forma como Deus me descreve. E se Ele fala que eu sou santo, eu sou santo. Se Ele fala que eu sou justo, eu sou justo. Se Ele fala que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Se Ele fala que eu sou amado, eu sou amado. É assim. Como eu me vejo? Da maneira como Deus me descreve. Como eu me vejo? Da maneira que Deus me descreve. Jesus concordava com todas as palavras de Deus a seu respeito. Jesus nunca duvidou, nunca discordou de uma palavra de Deus a respeito dele mesmo.
todas as palavras de Deus a respeito de Jesus, Jesus concordava com aquelas palavras. Em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 15, diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Perceba, sempre que existe uma palavra de definição ou direção, o segredo é concordar. O segredo das nossas vidas como cristãos é concordar com Deus. Se Ele dá uma direção, se Ele dá uma definição, se Ele fala o que é, eu concordo. Eu me vejo exatamente da forma como Ele fala. E isso muda a forma como nos relacionamos com o mundo, com tudo, com o mundo, com as pessoas, com as coisas. João concordou com Jesus, Jesus concordava com Deus. João tentou impedir Jesus de viver um momento da vida dele ali, e Jesus falou assim: não, vamos viver esse momento porque Deus falou a respeito desse momento. E se Deus falou a respeito desse momento, convém que se cumpra toda a justiça. Convém que se cumpra toda a justiça. A marca do justo é ter a palavra de Deus o definindo e se cumprindo em sua vida. A marca de um justo é ter a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Convém que se cumpra tudo aquilo que Deus falou a meu respeito. Convém que se cumpra, que eu viva tudo aquilo que Deus falou a meu respeito. Eu não sei você, mas entre viver aquilo que eu falo a meu respeito, aquilo que às vezes eu erro falando a meu respeito, aquilo que as pessoas falam a meu respeito, aquilo que o padrão social quer dizer a meu respeito, eu prefiro viver aquilo que Deus fala a meu respeito. Eu prefiro usufruir daquilo que Deus fala a meu respeito. Convém que se cumpra toda a justiça, e a marca da vida de um justo é viver aquilo que Deus disse a seu respeito, é ter a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Jesus então, ele olha para Satanás e fala: nem só de pão, mas da palavra, de toda a palavra de Deus. Jesus estava falando: o que me define, Satanás, não é o que eu faço, não é do que eu me alimento, mas o que me define é o que Deus diz a meu respeito. Jesus estava dando essa resposta para Satanás. Eu não vou ser definido por provar quem eu sou, ou tentar provar alguma coisa, ou por aquilo que eu me alimento. Eu sou definido, eu sou quem sou, por causa das palavras de Deus, do meu Pai, a meu respeito. E é por isso que para tudo aquilo que Deus disse a respeito de Jesus, Jesus disse: eu sou. Tudo aquilo que Deus disse a respeito de Jesus, Jesus disse: eu sou. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Eu sou a porta, João 10,7. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Para tudo aquilo que Deus disse a respeito, todas as promessas do Antigo Testamento que se referiam a Jesus, quando Jesus veio, Jesus fazia uma única coisa: concordava com tudo aquilo que Deus disse a respeito dele. Jesus dizia: eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Jesus sempre disse: eu sou. A marca, a ação, a atitude, o sei lá o que, como a gente chama isso, que mostra que nós concordamos com Deus, é quando nós nos definimos de acordo com aquilo que Ele fala. Nós fazemos das palavras dEle as nossas palavras. Quando Deus chegou para Abrão e falou: você não é mais Abrão, agora você é Abraão. Abraão não falava assim: ó, Deus mudou meu nome para Abraão. Abraão falava assim: eu sou Abraão. Ele passou a falar da mesma forma que Deus falava a respeito dele. Eu e você precisamos aprender a falar de nós mesmos da mesma forma que Deus fala a nosso respeito. Como eu me vejo de acordo com o que Deus fala a meu respeito. Eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. Eu vivo aquilo que Ele diz que eu vivo. Eu me vejo de acordo com o que Deus diz, e Ele diz que eu sou filho amado, eu sou santo, eu sou puro, eu sou justo, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou luz, eu sou sal, eu sou tudo isso que Ele diz que eu sou.
Gostaria de pedir que você se colocasse de pé, por gentileza. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. Como eu me vejo? Da maneira como Deus me descreve. Nada mais define quem eu sou, apenas a palavra de Deus. Gostaria de pedir que você repetisse assim comigo: eu sou amado, eu sou filho de Deus, eu sou um sucesso, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou livre, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Nós somos descritos, nós somos somente aquilo que Deus diz que nós somos, nada mais. Como eu me vejo? Da forma como Deus me descreve, como meu Pai amado, meu Pai celestial me descreve, assim nós somos. Como nós nos vemos? Da mesma maneira que Deus nos vê. E nós sabemos que Deus nos vê em Cristo Jesus, e quando Ele nos vê em Cristo Jesus, Ele diz: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Quando Deus olha para você, Ele vê um filho amado, e Ele tem prazer, Ele se agrada de você. Não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o diabo diz, não importa que dúvida ele está tentando trazer. Quando Deus olha para você, Ele vê um filho amado, e Ele tem prazer em você, Ele se agrada de você. Nós somos filhos amados de Deus. E como filhos amados do Rei, daquele que é todo poderoso, nós temos um propósito. E o nosso propósito é sermos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Reis porque nós temos domínio sobre a terra, e sacerdotes porque nós temos livre acesso, livre comunhão com o Pai. É por isso que Apocalipse 1, 5, 6 diz o seguinte: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nós fomos livres de tudo que nos aprisionava pelo sangue derramado de Jesus Cristo, e nos constituiu reino. A palavra aqui pode ser traduzida também para rei, e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória para o todo sempre. Amém. Eu sou um filho amado, eu sou um rei, eu sou um sacerdote. E grave bem isso, nós somos reis e sacerdotes, para que nós possamos conversar nas próximas mensagens sobre como nós vemos o próximo e como nós vemos as coisas. Amém?